Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, turminha, começar um novo estudo aí na física, tá, gente? A ondulatória. Hoje nós vamos fazer uma aula aí de introdução, tá certo? E, primeiramente, para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou falar a respeito de movimentos periódicos. E aí, o que vem a ser os movimentos periódicos, tá, gente? São movimentos que acontecem com repetição, tá certo? Movimentos que acontecem em tempos iguais, que nós chamamos aí de período. Por exemplo, pessoal, nós podemos falar aí um movimento periódico, movimento de rotação da Terra. Então, ele tem um período, ele tem um tempo, depois ele reinicia todo o processo, começa tudo de novo, certo? Esse período, no caso, seria um período de 24 horas. Quando nós falamos o período de translação da Terra, vai durar um ano. A Terra demora um ano para dar uma volta em torno do Sol. Então vamos dizer, esses movimentos são movimentos periódicos, tá? Em que o T é o período e esse período é o tempo para completar aí uma volta ou uma oscilação aí, tá certo? Frequência, pessoal, letra F aqui, ela é representado pelo inverso do período, tá ok? Então, frequência, no caso, seria você falar em quantas voltas, quantos giros, enfim, quantas vezes acontece essa repetição em uma unidade de tempo, tá certo? Frequência nós podemos dar aí em RPM, tá? Como nós podemos dar também aí em Hertz. A unidade do sistema internacional, pessoal, é o Hertz, tá? Mas às vezes nós achamos aí a frequência em RPM também. Então nós temos o RPM, temos o Hertz. O Hertz seria, no caso aí, RPS, tá, gente? Como se fosse aí rotações por segundo, revoluções por segundo, enfim, tá bom? Pessoal, outro tipo de movimento periódico é o movimento circular uniforme, que eu já passei para vocês aí em outra oportunidade. Quando nós falamos aí no movimento circular uniforme, nós temos velocidade escalar, nós temos a velocidade angular, nós temos a aceleração, certo? Nesse caso, tá, nós temos algumas fórmulas aí que vale a pena a gente recordar. Ó. Por exemplo, fórmula da aceleração centrípeta, quando é um movimento circular, então seria v ao quadrado sobre o raio, tá? Fórmula da velocidade angular, 2π dividido pelo período, certo? Ou então, né, vocês trocam, a frequência é o inverso do período, tá? Então você pode colocar 2π f também. Fórmula da velocidade escalar. Velocidade escalar nós podemos determinar multiplicando a velocidade angular vezes o raio, tá certo? Então são algumas fórmulas aí que vale a pena a gente recordar, tá? Que muitas vezes em algum exercício aí de oscilação pode aparecer isso daí, tá bom? Então, ó, movimento oscilatório. Movimento oscilatório, se for periódico e apresentar inversão no sentido do movimento em intervalos de tempo regulares, tá? Então, ou seja, gente, ó, no caso de um pêndulo simples, ele está aqui nessa posição, ele vem até aqui e volta para essa posição, certo? Então, ó, o tempo que ele demora para ir e voltar, nós vamos chamar aí do período, tá certo? Então, no caso, tá, gente, esse daqui, ele inverte o sentido, né? Então, ele chega numa determinada posição, que nós vamos chamar aí de amplitude, certo? Ele vai inverter o sentido e ele volta até a outra posição aí também
amplitude também, certo? Esse ponto aqui do meio, que está representado aqui pela letra pelo zero, aliás, seria um ponto de equilíbrio que nós falamos. Tá certo? Daqui a pouco eu dou um pouquinho mais de detalhes aí para vocês. Pessoal, movimento harmônico simples, famoso MHS. Imagine aqui um sistema, tá, gente? Aqui o sistema massa-mola, tá? Esse sistema, pessoal, ele está aqui numa condição de equilíbrio, e aí você pega, por exemplo, essa massa, você puxa e depois você libera o sistema, tá? Então ele vai começar a oscilar aqui, ó, de uma posição a outra, certo? O que a gente pode pensar aqui, gente? Aqui seria a amplitude, tá certo? O valor máximo. Aqui também seria a amplitude, só que no caso aqui negativo, tá certo? Então o que acontece, tá, gente? Começou o movimento nessa posição, tá, gente? Ó, x1, tá? Que eu vou considerar uma posição positiva em relação à posição de equilíbrio. E aí você soltou o sistema. Então ele passou pelo zero, foi para a posição x2, voltou. Então, se eu fosse fazer um gráfico desse movimento, pessoal, seria assim, ó. Ele estava lá na posição x1 positiva, chegou na posição de equilíbrio, o zero, foi para a posição x2, tá? A amplitude máxima negativa, tá certo? E aí ele voltou, ó. Voltou à posição de equilíbrio, voltou à posição x1, certo? Então, o gráfico desse movimento oscilatório vai ficar aí uma senoide aí, né? Tá certo? Ok? Bom, pessoal, como é que eu calculo o período desse movimento? O período desse movimento nós determinamos com 2π raiz de m sobre k. Esse m, pessoal, é a massa do objeto. E o k é a constante elástica da mola. Certo? Vocês já estão bem acostumados aí, né, com o k, a constante elástica da mola. Não se esqueçam, tá, gente, que para o seu período ser dado em segundos, então a massa tem que ser dada em quilos e essa constante elástica aqui, newtons por metro, tá certo? Então tem que trabalhar aí o sistema internacional para que o período seja dado em segundos aí, tá? Pessoal, funções horárias do MHS. Se a gente fizer aqui uma semelhança aqui, estudar os triângulos que formam do movimento circular, certo? Então, ó, eu vou considerar um movimento circular e eu vou fazer a projeção desse corpo aqui no eixo X. Então, ó, o ponto P ele vai circulando aqui assim, ó. Se eu for fazer a projeção desse movimento aqui no eixo X, ó, vai ficar assim. Vai até aqui e volta, vai até aqui e volta. Então vai ficar aí esse movimento oscilatório aí, tá? Aqui nós temos a velocidade desse ponto P. Aqui eu vou ter a velocidade do movimento oscilatório, ok? E aí, fazendo aí as semelhanças, eu posso determinar o x. O x, gente, nós vamos chamar aí de elongação, tá? O A, amplitude, certo? Amplitude seria o valor máximo, tá, gente? Seria, por exemplo, aqui e aqui, ó, tá? Seria a amplitude aí do movimento. O φ0, gente, seria aí o ângulo inicial, tá? Velocidade angular ou pulsação que nós falamos, tá, gente?
pode falar pulsação aqui também, e a gente determina a fórmula da elongação dessa maneira aqui. Aqui nós temos aqui a fórmula da velocidade, certo? E aqui nós temos a fórmula da aceleração. Pessoal, nessa aula eu estou só apenas passando a fórmula para vocês, tá? Mas depois tem uma outra aula aí que nós temos a demonstração dessas fórmulas aí, tá certo? Então, por enquanto, para vocês, tá, gente? É mais importante aí vocês saberem a questão aí da fórmula e como a gente pode aplicá-la, tá? Pessoal, energia. Energia no MHS. Então, nós temos... eu vou até deixar aqui, ó, essa folha aqui para auxiliar aqui na questão da energia, tá? Pessoal, nós temos dois pontos aqui que são pontos importantes, né? Esse ponto aqui, gente, a velocidade é zero. Por quê? Porque o objeto ele vem até aqui, ele para, ele retorna. Para, retorna. Certo? Então, nesse ponto aqui, que é o ponto máximo, de amplitude máxima, nós temos aqui, ó, uma velocidade igual a zero e, consequentemente, a energia cinética também vai ser zero. Então, nós vamos ter que tipo de energia aqui? Ó? Energia potencial elástica, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou ter aí o kx² sobre 2, certo? Que é a energia potencial elástica. Agora, pessoal, quem que seria esse x aí? O x nesse caso, tá, gente, do movimento oscilatório, seria a amplitude. Então, no ponto máximo, esse x1 aqui, tá, gente, ele seria igual aí à amplitude. Então, eu poderia falar que a energia potencial seria Ka² sobre 2. Certo? Um outro ponto importante para a gente analisar, gente, é esse ponto aqui, ó, que é a posição de equilíbrio. Quando esse objeto ele está voltando, ele vai ter uma velocidade máxima exatamente nesse ponto. Se ele tem uma velocidade máxima, pessoal, ele vai ter uma energia cinética máxima aí, que é mv² sobre 2. Certo? Se eu considerar, gente, uma igualdade, porque ó, vamos pensar um pouco na questão da energia aí. Se eu pensar numa questão aí de igualdade, um sistema conservativo, então eu teria o quê? Que a energia mecânica, nesse ponto aqui, ó, como a energia cinética vale zero, a energia mecânica vai ser o valor da energia potencial. Né? Então, lembrado aí, turminha? Energia mecânica, o que que é? É energia cinética mais energia potencial, certo? Então, nesse ponto aqui, ó, a energia mecânica seria só a potencial, porque a cinética vale zero. E nesse ponto aqui, vai ser só a cinética. Por quê? Porque a potencial vale zero, tá, gente? Por quê? Porque aqui não tem deformação à mola. A mola está com seu comprimento natural, tá certo? Então, se não tem deformação, não vai ter energia potencial. Então, aqui nesse ponto, energia potencial vale zero. Então, ó, vamos dizer que eu vou trabalhar aqui com energia mecânica do ponto A. Vou considerar aqui o ponto A, certo, pessoal? E aqui o ponto B. Então, energia mecânica do ponto A igual a energia mecânica do ponto B. Ponto A, gente, eu só tenho energia cinética. Então, mv² sobre 2. Inclusive, essa daqui é a velocidade máxima do movimento, certo? No ponto B, eu não tenho cinética, só tenho energia potencial. Se eu cancelar esse 2 aqui, ó, e eu isolar o valor da velocidade, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai ficar a velocidade é igual a
raiz de K sobre M. Certo? Então, ó, daria aqui para a gente determinar o valor dessa velocidade máxima aí. Tá certo, pessoal? Ok? Bom, continuando aí, turminha. Um exemplo aqui de um exercício aqui para vocês. Certo? Ó, considere a composição formada pelos dois sistemas mecânicos na figura a seguir. Na parte superior, nós temos uma haste aí de 20 centímetros de comprimento, rígida, e ela está fixa aqui nesse ponto O. Certo? Ela executa um movimento circular uniforme. Na parte de baixo, uma massa de 4 kg executa um MHS ao longo da superfície horizontal sem atrito, que tem uma mola constante elástica 100 newtons por metro. A amplitude do deslocamento da massa ao longo da superfície horizontal é exatamente igual ao diâmetro da trajetória circular desenvolvida pela haste A. Tá? A partir dessas informações, responda. Sincronizando o movimento circular uniforme da haste com o MHS do sistema massa-mola, determine o valor da velocidade linear da esfera. Pessoal, para determinar o valor dessa velocidade, o que nós podemos fazer? Primeiro, pessoal, eu teria que determinar aqui o período, certo? Então, ó, eu acabei de passar para vocês, né, que a fórmula do período vale 2π raiz de m sobre k, certo? Não é a fórmula da velocidade, tá, gente? 2π raiz de m sobre k. Quem que é o m aí? O m é a massa. Então ele está falando aí que a massa vale 4 kg e o k 100 newtons por metro. Tá? Então vai dar 2π, raiz de 4 vale 2, raiz de 100 vale 10. Então vai dar 4π sobre 10. Vamos simplificar, né, gente? Vai ficar 2π sobre 5 aí. Esse daqui é o valor do período em segundos, certo? Pessoal, eu posso determinar a velocidade angular e depois eu chegar na velocidade linear. O que é a velocidade angular? Não vale 2π sobre o período? Então vai ficar 2π sobre 2π sobre 5. Ou seja, essa velocidade angular vai dar 5 radianos por segundo. E aí, gente, eu tendo o valor da velocidade angular, aí eu determino o valor da velocidade escalar. Velocidade escalar não seria velocidade angular vezes o raio? Velocidade angular está aqui. O raio, pessoal, no caso, seria exatamente aí o comprimento dessa haste, né? Que vale 20 centímetros. Então, vou colocar aqui 0,2. Então, a velocidade, 1 metro por segundo. Tá ok? Então tá aí, resolvida a letra A, tá, gente? Letra B. Sincronizando o MHS do sistema massa-mola com o movimento circular uniforme da haste e considerando o período t igual a 0,62 segundos, determine o valor da massa. Pessoal, como a gente está sincronizando, então eu teria os dois períodos igual a 0,62, tá? Então eu poderia fazer, ó, na mesma fórmula aqui do período, eu colocar aqui no lugar do t 0,62. Eu vou passar o 2π, tá, gente, ó, para cá. Ele quer que a gente determine aí o valor da massa, tá? O valor do K vale 100, certo?
eu vou elevar aqui ao quadrado. Eu vou levar ao quadrado aqui os dois lados, certo? Então vai dar... Pessoal, uma coisa, né? O π, ele vai valer 3,14. Quando eu faço 2 vezes 3,14, vai dar 6,28. Então, gente, 6,28 é um valor muito próximo de 10 vezes esse valor aqui, ó. Então eu poderia considerar, simplificando isso daqui, tá, gente? Ó, 2π, 6,28, certo? Eu poderia simplificar com esse 0,62 aqui, ó. Dividido por 0,62 vai dar 1/10 aí, tá? Fica mais fácil para a gente resolver. Então vai ficar, ó, 1, 10 ao quadrado dá 100. Aqui vai dar m sobre 100. Então m igual a 1 quilo. Um valor aí aproximado, certo? Massa igual a 1 quilo aí. Tudo bem? Pessoal, agora sim vamos falar aí um pouco a respeito das ondas, tá, gente? Pessoal, onda, nós temos aí... Uma onda é a transmissão de um pulso de um ponto a outro, de um meio com velocidade definida sem que haja transporte de matéria. Ou seja, pessoal, a onda ela transporta apenas energia, ela não transporta matéria. Então aqui está dando um exemplo para vocês, tá? A onda está passando, ó, percebo aqui esse quadrado ele se movimenta apenas na vertical, tá? Ó, ele sobe, desce, mas ele não sai da posição. Certo? Então a onda, gente, do ponto de vista na física, né, gente, seria igual aquelas marolas, né, que nós falamos que passa pela gente quando a gente está no mar, sem ser aquela onda quebrada, tá, gente? Porque uma onda, quando ela quebra, ela transporta a matéria, certo? Aí ela transporta um surfista, tal, e isso daí não é considerado onda na física, certo? Então a onda pra gente seria igual aquela marolinha que passa pela gente, né? A gente sobe e volta na mesma posição, tá ok? Então, ó, ela vai simplesmente transportar energia, mas ela não transporta matéria. Aqui, gente, nós temos aí o rapaz, ele está, né, variando com o seu braço, ele está criando o que nós chamamos aí de um pulso. Esse pulso, pessoal, ele se propaga, ele vem até aqui a extremidade, tá certo? Depois ele retorna, depois eu vou dar detalhes para vocês numa outra aula a respeito disso, certo? Mas enfim, esse pulso, tá, gente, ele vai se propagando, por quê? Porque nesse movimento que o rapaz faz, ele causa aí uma perturbação numa determinada posição, e isso daí vai perturbando os outros meios, até chegar à sua extremidade. Então nós falamos, gente, que a mão da pessoa aí no caso, a mão do rapaz é a fonte, a corda é o meio onde está se propagando essa onda, certo? Quando a onda ela vai para a direita, tá, gente? Nós vamos falar que é uma onda progressiva, tá certo? Onda para a esquerda, uma onda retrógrada, tá ok? Se o rapaz ele continuar com movimentos, tá, gente? Para cima e para baixo na corda, constantemente, ele vai criar o que nós chamamos aí de uma onda harmônica, certo? Essa onda harmônica, ela tem aí esse desenho, tá, gente? Função senoidal, tá? Isso daqui, ela tem alguns elementos que são importantes aí pra gente. Então, por exemplo, pessoal, quando eu tenho essa onda,
A distância entre duas cristas, tá, gente? Essa parte de cima aqui nós chamamos de cristas, tá? Então, a distância entre duas cristas vai ser o comprimento de onda. O comprimento de onda é representado por essa letra lambda, tá certo? Letra grega aí. Ou então, se vocês pegarem aqui a parte de baixo, tá, gente, que nós chamamos os vales, a distância entre dois vales também é chamado aí de comprimento de onda, que é o lambda aí, certo? Se você pegar a distância entre um vale e uma crista, ó, meio comprimento de onda, certo? Então, por exemplo, se um exercício chegar a falar para você que a distância daqui até aqui vale 2 metros, e ele pergunta qual é o comprimento de onda então vai ser 4 metros aí, certo? Se vocês quiserem, tá, gente, também pode determinar o comprimento de onda assim, ó, daqui até aqui, ó. Também seria um comprimento de onda. Ou seja, você tem que pegar uma parte sem repetição. Então, aquele saiu da posição de equilíbrio, foi até a crista, voltou até o equilíbrio, foi até o vale, voltou até o equilíbrio. Então, ou seja, até aqui não teve repetição, agora vai começar a repetir, certo? Então, daqui até aqui, também posso representar como comprimento de onda aí, certo? Pessoal, classificação das ondas. Quanto à natureza, nós podemos dizer que as ondas são ondas mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas, pessoal, são ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Por exemplo, pessoal, o som é um tipo de onda mecânica. Ele necessita de um meio material para se propagar. Por isso que não tem som lá no espaço, tá, gente? Certo? Porque a onda sonora, ela não pode se propagar no vácuo, tá certo? Então ela vai precisar aí de um meio material, tá? Ondas eletromagnéticas, pessoal, como o próprio nome diz, ela combina um campo magnético com campo elétrico, certo? De maneira perpendicular. E a onda eletromagnética, pessoal, ela não necessita de um meio material para se propagar. Então ela pode se propagar, inclusive, aí no vácuo, tá certo? Aqui nós temos alguns tipos, tá, gente, de ondas eletromagnéticas, tá? E aqui o espectro, tá, gente? Aqui nós temos a luz visível. Perceba que aqui, gente, a frequência, tá? Ó, a frequência ela vai diminuindo. Tá? Para cá nós temos frequências maiores, certo? A frequência, pessoal, ela está relacionada aí com a energia. Então, quanto maior a frequência, maior a energia que uma onda poderia produzir. Então, ó, normalmente, ó, daqui para baixo, nós não temos aqui nenhum tipo de onda que possa causar aí um dano ao ser humano, certo? Então, praticamente nenhuma delas causaria dano aí ao ser humano. Daqui para cima, tá, gente, elas já são nocivas, tá? Elas são perigosas exatamente por causa de uma elevada frequência aí que elas têm, tá bom? Outra coisa, gente, nós podemos classificar ondas com relação à direção. Por exemplo, ó, essa onda aqui, ó, ela está se propagando para cá, só que ela vibra nessa direção. Então, quando a direção de propagação e a direção de oscilação são perpendiculares, são ondas transversais. Um exemplo aqui é a onda criada na corda. Tá? Ondas longitudinais, quando a direção de vibração tem a mesma direção da direção de propagação. Então, por exemplo, se a pessoa ela cria nessa mola, ela cria um pulso aqui, ó, ela empurra a mola e solta. Esse pulso que ela criou, ela vai se propagando no mesmo sentido da vibração aí, tá bom? E
nós podemos classificar também quanto à direção de propagação, tá, gente? Ondas unidimensionais se propagam apenas em uma única direção, tá? Como, por exemplo, lá a pessoa na corda. Aqui, gente, ó, nós temos o que nós chamamos de ondas planas. Se você tem um recipiente com água, você cria um pulso dessa maneira, tá? Esse pulso ele vai se propagando aqui. Então, é uma única direção de propagação também. Ondas bidimensionais, pessoal. Você joga uma pedra lá no lago, tá? Essa propagação ela vai ocorrer na superfície, tá? E ondas tridimensionais. O som, por exemplo, é uma onda tridimensional, tá? Você fala, a propagação ela vai saindo ali do centro para fora, tá certo? Para todas as direções, tá? Por isso que nós chamamos tridimensional. Pessoal, nós podemos calcular a velocidade de propagação com essa fórmula. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, ou velocidade, o comprimento de onda dividido pelo período. Como eu já falei para vocês, tá, gente? Frequência em hertz, período em segundos. Para a gente determinar a velocidade de propagação de uma onda em uma corda de densidade linear μ, comprimento L, massa m, nós podemos utilizar a equação de Taylor. O T é a tração da corda em newtons, o μ é a densidade linear, tá certo? Então, ó, um exemplo aqui para vocês, tá, gente? Ó, e só lembrando, densidade linear é massa dividido pelo comprimento, tá, gente? Massa em quilos, comprimento em metros, tá? Exercício bem simples aqui, tá, gente? Certa onda mecânica periódica apresenta cristas consecutivas com distância igual a 40 centímetros. Pessoal, distância entre a crista é o comprimento de onda, certo? Aí ele quer saber, o período vale meio, ele quer saber aí a frequência. Frequência é o inverso do período. Então é só fazer 1 dividido por meio, frequência 2 Hz. Velocidade, pessoal. Velocidade é só fazer o comprimento de onda vezes a frequência. Não esqueçam de transformar, tá, gente? Ó, comprimento de onda põe em metros, frequência em hertz. Então, vai dar 0,8 metros por segundo. Então, contas assim bem simples, tá, gente? Não tem nada assim muito complicado, um tema assim bem tranquilo, tá, gente? Um tema bem fácil. É só fazer um pouco de exercício para pegar o jeito aí das fórmulas, tá, gente? Que vocês com certeza não vão ter dificuldade nessa matéria. Beleza, turminha? Bons estudos para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.